que está acontecendo com o Oscar Piastri? Porque de repente ele parou de performar, a vantagem que ele tinha no campeonato na liderança foi pulverizada e agora ele está atrás do Lando Norris, que se tornou o grande favorito a conquistar o título em 2025. Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos, eu sou o Will Bueno e este é o Botequim GP. Para começar, vocês lembram no passado que o Piastri ele ficava na maioria das vezes atrás do Norris e isso tinha a ver com o gerenciamento de pneus, que o Piastri não conseguia gerenciar os seus pneus tão bem quanto o Lando Norris? E tem vários fatores que explicam isso e uma delas tem a ver com o estilo de pilotagem do Oscar Piastri. O Piastri ele é um piloto que freia mais dentro na curva, então para isso funcionar, ele precisa que o carro precisa ter uma pressão aerodinâmica muito boa para segurar o carro mais estável na curva e também além disso ele tem que ter uma aderência muito alta no asfalto também, que o favorece, porque essas duas coisas deixam o carro ali mais grudado no chão. E aí começou 2025, a McLaren começou com um carro melhor que o restante do grid e o Piastri começou melhor do que o Lando Norris. E a gente dizia aqui que o Norris é fraco, que o Norris está mal, mas também tinha uma explicação técnica para isso. Se a gente pegar as 10 primeiras corridas da temporada, o Piastri se classificou na frente do Norris em 6 vezes. E se a gente reparar, as pistas que o Norris largou na frente, com exceção de Suzuka, eram pistas de rua, onde as pistas costumam ter menos aderência, porque eram pistas mais sujas, ficam mais sujas, tem menos borracha, não tem muita coisa acontecendo por lá, então a pista geralmente tem menos aderência e o Norris levava vantagem. Mas só isso explica o Piastri estar na frente do Norris no começo da temporada? Mais ou menos. Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui uma telemetria do Lando Norris e do Oscar Piastri na qualificação do GP do Brasil. Mas se você pegar em outras pistas ali, é praticamente a mesma coisa. Vou mostrar aqui para vocês a imagem, olha só. Vocês estão vendo aqui na imagem, né, tem duas linhas. A linha branca é a linha do Oscar Piastri e a linha laranja é a linha Lando Norris. Em cima temos aqui aceleração, o acelerador, e embaixo o freio. Então o que acontece? Olha só, essa telemetria aqui é do trecho do S que vai ali da reta dos boxes para fazer a curva do S do Senna. Então se você reparar aqui ó, no acelerador, olha só, os dois estão aqui na reta com o acelerador no máximo. Aí você repara o quê? Que o Norris, ó, a linha laranja, o Norris para de acelerar antes do que o Oscar Piastri. O Oscar Piastri para de acelerar, mas depois já mais dentro da curva. Se você vier aqui embaixo no freio, a mesma coisa, ó, é o contrário. Olha só, os dois estão com o freio aqui embaixo zerado, o Norris bota o freio lá em cima, ó, antes do que o Piastri bota o freio depois, ou seja, mais dentro da curva é o que o Piastri freia. Se a gente pegar aqui também a mesma coisa na curva ali da Chiculândia, no final da reta oposta. Então na reta oposta os dois estão acelerando, o Norris para de acelerar primeiro e freia primeiro do que o Piastri, que para de acelerar depois e freia depois. E aí é claro, né, você vê aqui na saída de curva, né, o Norris aí, é ele que começa a acelerar antes do que o Oscar Piastri. Mas o que essa diferença de tocada influenciava na classificação? O carro da McLaren ele tinha um pouco de dificuldade de encontrar a janela ideal na temperatura dos pneus de forma rápida, então como por exemplo numa volta de classificação. E essa tocada do Piastri que favorecia com que ele conseguisse achar essa janela de temperatura dos pneus melhor do que o Lando Norris, ou mais rapidamente do que o Lando Norris. Então, o que acontecia? O Norris na classificação ele tinha uma dificuldade, porque era uma volta só, então ele não conseguia achar a janela ideal, então ele, no começo do ano, você viu que ele se classificava mais atrás. E aí, com o Norris se classificando um pouco mais atrás, largando um pouco mais atrás, nessa Fórmula 1 de hoje, onde os carros estão mais próximos, e mesmo que você tenha um carro ligeiramente melhor, é mais difícil de ultrapassar, de conquistar e de escalar o pelotão, somado ao fato de que o Lando Norris também estava largando mal nas primeiras corridas. Então, a corrida do Norris, ela já se complicava um pouco mais no começo da temporada, porque ele se classificava lá atrás, não conseguia escalar o pelotão, enquanto o Piastri, na maioria das vezes, andava mais tranquilo na frente e conseguia levar vantagem, e o Piastri, então, se sobressaía no começo do campeonato. E aí veio o GP do Canadá, onde a McLaren trouxe algumas atualizações nas asas dianteira e traseira e também na suspensão.
E segundo o documento da FIA, a atualização na suspensão dizia o seguinte, uma pequena modificação na geometria da suspensão dianteira que vem com uma superfície aerodinâmica atualizada para acomodar a mudança na geometria e reotimizar o condicionamento do fluxo local. Essa atualização, junto com outra atualização na suspensão que foi feita na Áustria, melhorou essa questão ali da janela de pneus, na janela de temperatura de pneus na qualificação, e aí o Norris começou a se classificar melhor. Então, assim, ele não tinha mais aqueles problemas com o trânsito, além de ter um gerenciamento de pneus melhor do que o Piastri na corrida. Ele começou a ter resultados melhores também nas corridas, embora o Piastri também tenha vencido nas corridas na Bélgica e na Holanda. E aí veio o GP de Monza, onde teve aquela ordem do Oscar Piastri ceder a posição para o Lando Norris depois que a equipe errou o pit stop do Lando Norris. E aí depois veio Azerbaijão, onde o Piastri teve um final de semana desastroso, onde ele acabou batendo, errando e batendo. E depois veio Singapura, onde o Piastri largou na frente do Lando Norris, mas o Norris atacou, os dois se tocaram na largada, o Norris passou. E aí o Piastri achou que a equipe deveria fazer justiça com ele, também pedindo para que o Lando Norris cedesse a posição para o Oscar Piastri, e aí a equipe não fez isso. E aí nisso entramos numa outra questão que o pessoal também fala, que é a questão mental. Bom, eu não sou psicólogo, eu não convivo com o Piastri, eu não convivo com o Norris, eu não sei o que passa na cabeça deles, mas a gente sabe que para qualquer coisa que você vai fazer na vida, você tem que estar com a cabeça boa, né? E já ouvimos aí depoimentos de vários pilotos, ex-pilotos, né? Você vê o Nelsinho Piquet, o Christian Fittipaldi falam sempre isso no podcast deles, a gente já viu o Bottas já falar sobre isso, o próprio Hamilton, o Martin Brundle, enfim, entre outras coisas, né, de que essa parte na Fórmula 1, ela é muito importante, até essencial, e que tem aquela coisa assim de fases, né? Assim, tem aquela fase onde tudo dá certo e tudo que acontece dá certo para você, mas também tem aquela fase onde tudo dá errado, tudo começa a dar errado, você entra num ciclo ali, né, num círculo vicioso onde tudo parece que tá dando errado para você. E saiu hoje, quarta-feira, 12 de novembro, saiu uma matéria no The Race dizendo o seguinte, Piastri admite que as ordens da McLaren para Monza estavam em sua mente quando a má fase começou. E essa frase foi dita no podcast da Fórmula 1, Beyond the Grid, que o Piastri participou depois do GP do Azerbaijão, que foi aquele final de semana onde ele errou e bateu. E aí o seguinte, eu acho, e aí aqui opinião minha, que o que aconteceu em Singapura também deixou ele meio puto, né, com a equipe, e mexeu um pouco a cabeça dele no sentido assim, eu não tinha nada a ver com a história, com o erro da equipe, a equipe pediu para eu ceder minha posição pro meu companheiro e eu cedi. E aí em Singapura o cara me passa batendo em mim, eu peço para a equipe para devolver a posição e a equipe fala, não, eu não tô dizendo que ele tem razão, eu até acho que ele não tem razão no que ele tá querendo, mas na cabeça dele ele tem razão e ele de certa forma deve estar se sentindo um pouco injustiçado. E falando também sobre essa questão mental, tem uma outra coisa que eu fiquei pensando esses dias, né? Vocês lembram que a gente sempre falava do Norris, né? Porque o Norris é fraco, porque o Norris é cabeça fraca, essas coisas. E aí, tempos atrás, o Norris deu uma declaração, né, de que curtir a vida para ele é mais importante do que ser campeão, e muita gente criticou, inclusive eu, né, dizendo, o cara não tem foco, o cara não tá nem aí, aquela coisa toda. Mas aí eu fiquei pensando sobre isso o seguinte, será que o Norris realmente não comprou essa ideia de que, assim, cara, tudo bem se eu não for campeão, não vou me importar com isso, e é isso aí, vou curtir a vida mesmo. Será que ele realmente pensa isso de verdade? E isso, na verdade, deixou ele mais leve, assim, mais despreocupado, assim, tirou a pressão, cara, se eu não for campeão tá tudo bem, e tá tudo certo, vou curtir minha vida aqui, tô feliz, e se acontecer, aconteceu, se não acontecer também, não vou morrer por isso. E aí, de repente, isso deixou ele mais, cara, sabe, quer saber? É mesmo, dane-se, vou fazer o meu aqui, e é isso aí. E aí isso, de certa forma, tirou uma pressão de cima da cabeça dele, tipo, nossa, você tem que ser campeão, você tá com o melhor carro, você tem que ser campeão. Isso, de repente, tirou essa pressão nele, e aí ele deixou, assim, só o talento dele trabalhar, e ele sabe que ele tem talento, e de repente, mais leve, mais tranquilo, com a cabeça mais relaxada, as coisas começaram também a dar mais certo para ele, claro, além das questões técnicas também que a gente tem aqui, que a gente já mencionou. Mas eu fiquei pensando sobre isso, será que faz sentido para vocês? Também
Comenta aqui o que vocês acham, se isso de certa forma de repente pode ter até ajudado o Lando Norris. E aí voltando para a questão aí dos resultados do Piastri nas últimas corridas, também tem uma coisa que aconteceu em 2024 com a Red Bull e que está acontecendo com a McLaren em 2025, que é o que? A equipe parou o desenvolvimento do carro, então enquanto isso as outras equipes foram se aproximando, foram ficando mais próximas e foram disputando, mais chances aí de vencer corridas, de se classificar na frente e tudo mais. O que aconteceu em 2024 está acontecendo também em 2025 com a McLaren. E se a gente pegar as últimas corridas, né, México e Brasil, elas foram desfavoráveis ao Piastri, né, aquela coisa da tocada do Oscar Piastri, de serem pistas com baixa aderência, né, e que dificulta um pouco mais para ele. Em Interlagos ainda teve uma outra coisa, que a McLaren ela teve que levantar um pouquinho o carro, e até, como eu falei na live de segunda-feira, teve um outro fator, que é o seguinte: por conta das chuvas do ano passado, no GP do Brasil, a administração de Interlagos, ela começou, para melhorar o escoamento, ela fez umas ranhuras no asfalto em algumas curvas do circuito. E essas ranhuras, elas têm alguns efeitos. Por exemplo, diminui a superfície de contato do pneu com o asfalto, o que faz com que o pneu tenha menos aderência nas curvas. Além disso, o ar, né, que passa por baixo do carro com essas ranhuras, ele não passa tão limpo, vamos dizer assim, então deixa o carro um pouquinho menos estável, junto com o carro um pouco mais alto também deixa o carro um pouco mais estável. Isso dificulta um pouco mais a pilotagem de quem tem essa característica do Piastri de frear mais dentro da curva, então fica pior pro Oscar Piastri. Então, dito tudo isso, só temos uma conclusão a chegar. Com certeza a McLaren está sabotando o Oscar Piastri, né? Porque a McLaren pagou uma multa altíssima para dispensar o Daniel Ricciardo e trazer o Oscar Piastri da Alpine. Eles iam, obviamente, sacanear o seu próprio piloto propositalmente. O Zac Brown até falou, né, que prefere perder o campeonato de pilotos por um ponto do que favorecer um de seus pilotos na disputa, e obviamente o Zac Brown tá mentindo, obviamente ele não tá falando isso, a McLaren não tá fazendo isso. E também tem a FIA, né, que a FIA puniu o Oscar Piastri para favorecer o piloto inglês, tirar o Piastri do campeonato, favorecendo claramente o piloto inglês. A FIA, que é sediada na França, cujos comissários da corrida em Interlagos eram um alemão, um francês, um português e um brasileiro. Obviamente que um alemão, um francês, um português e um brasileiro são totalmente parciais e iriam querer prejudicar o Piastri para favorecer o Lando Norris em inglês. Fora que, né, até 2 corridas atrás, o Piastri era o líder do campeonato e o Verstappen estava chegando, estava tirando diferença, estava mais rápido. Então, obviamente que a McLaren ia ter ideias, a brilhante ideia. E se a gente sabotasse o nosso piloto que está liderando o campeonato e correr o risco de perder o campeonato para a Red Bull? Obviamente que faz todo sentido essa ideia da equipe sabotar o Oscar Piastri. Tô com vocês nessa. Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Você é pirulento? Enfim, pessoal, essas foram algumas explicações, teorias e discussões do que pode estar acontecendo com o desempenho do Piastri estar abaixo do que estava no começo do ano, nas últimas corridas principalmente. Minha opinião é o seguinte, né? Tem essas questões técnicas, sim, que eu expliquei aqui, eu acho que fazem todo sentido, que o Piastri precisa melhorar também nessa questão, principalmente do gerenciamento de pneus, ele precisa melhorar isso, já era uma deficiência dele já desde o ano retrasado, o ano passado, e acho que ainda ele tem algo a melhorar nesse sentido, e também eu acho que tem um pouquinho, né, da cabeça, da pressão, aquela coisa toda, pô, cara, eu tenho que ganhar o campeonato, eu tenho que ganhar a minha chance, e aí de repente ele vê, né, o cara tirando diferença, agora o cara virou. Então eu acho que tem a ver um pouco também essa questão assim, de talvez esteja sentindo um pouco da pressão. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Eu quero saber o que vocês acham que está acontecendo com o Oscar Piastri. Você acha que o Piastri, enfim, realmente desaprendeu? Está pressionado? Está sendo sabotado? Ou que o Lando Norris melhorou? O Lando Norris aprendeu? Enfim, comente aqui o que vocês acham sobre tudo isso que foi falado nesse vídeo. Não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu estou publicando esse vídeo inteiro no Instagram, tá? Então, nesse formato horizontal, tá?
tô pensando em publicar sempre esses vídeos aqui inteiros no Instagram, em vez de publicar só um trechinho e botar o link lá para vocês ir lá no YouTube. Me contem aqui também, se você está assistindo esse vídeo no Instagram, se você gostaria que eu publicasse os vídeos inteiros aqui no Instagram, TikTok, ou se não, é muito longo, aqui tem que ser vídeo curto e tal, né? Faz uma dancinha, mentira. Beleza? Comenta aqui. Valeu, pessoal, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.